Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel. Sejam todos muito bem-vindos e bora para nossa aula aí. Hoje vamos ter limites infinitos, tá? Só que antes de eu começar a aula, tá? Eu quero deixar esse quadrinho muito legal com vocês, tá? Onde ele tem algumas regrinhas aqui, tá? Umas regrinhas muito importantes aí para vocês. Por exemplo, mais infinito com mais infinito é mais infinito. Menos infinito com menos infinito, menos infinito. Quando você tem o mais infinito, menos infinito. É uma determinação, tá? Então eu vou deixar aqui essa tabela. Vocês podem tirar um print aí da tela ou coisa parecida, tá? Muito importante ela, muito interessante. Vamos usá-la, não necessariamente a tabela, mas as informações contidas nela durante as próximas aulas, que serão aulas de exercício, tá? Nós vamos ter aula de exercício mais para frente, tá? Primeiro eu vou passar as duas formas do infinito, tá? Agora que a gente está falando dele, a gente tem duas formas do infinito, tá? Quando o infinito ele tá no resultado, tá? Ele é como um resultado do limite. E quando o x está tendendo ao infinito, mais ou menos infinito que seja, tá? Nós temos uma breve aqui definição do limite infinito, tá? Quando imaginem um número n, tá? Que seja pertencente aos inteiros não nulos, tá? Então os inteiros positivos ali, 1, 2, 3 e vai embora, tá? O limite, quando você vem observando pela direita, né? Lembrem do maisinho, tá? Do menuzinho, direita, esquerda, tá? Quando você tem o limite da função 1 sobre x elevado a n, para x tendendo a zero pela direita, você tem o resultado de mais infinito, tá? A gente vai ver isso num gráfico daqui a pouquinho, tá? E quando você tem o limite dessa mesma função, tá? Quando você vem olhando pela esquerda do gráfico, tá? Você pode ter dois resultados. Se o número for par, tá? Se o número for par, seu resultado é mais infinito, tá? Se o seu número for ímpar, o resultado é menos infinito, ok? Mais para frente, quando a gente for fazer a nossa aula de exercícios focado em puro e logicamente somente exercício, sem essa parte definição, essa parte um pouquinho mais teórica que a gente tem poucas aplicações, tá? A gente vai fazer a aplicação direta ali, a gente vai deixar isso tudo mais claro, tá? Nós temos aqui, por exemplo, limite de 1 sobre x ao quadrado, com x tendendo a zero, tá? Então vamos observar no gráfico. A gente vai ter aqui, né, o x, o 2 é um número par, né? Então, pela direita ou pela esquerda que você observar, você vai ter o resultado como sendo mais infinito, tá? Como a gente viu na definiçãozinha aqui, ok? Então, vamos observar o gráfico dessa função. Uma coisa muito importante que eu quero deixar aqui para vocês é: toda vez que vocês precisarem observar um gráfico de uma função, tô estudando aqui, Gabriel, pô, tem uma função aqui, cara, muito complicada, não tô sabendo como que faz o gráfico. Eu gosto de usar o gráfico para que eu consiga entender melhor, tá? Toda vez que você precisar fazer o gráfico de uma função, você joga nesse programa, tá? Tem para computador, tem para celular, é muito fácil de usar, muito simples e intuitivo. Basta você fazer a função, formar a função dentro dele e ele já te joga o gráfico, ok? Vamos lá, jogou no GeoGebra a função de 1 sobre x ao quadrado, ela é essa que está desenhada para vocês aqui, tá? E percebam o seguinte: quando eu venho olhando pela esquerda aqui ou pela direita, percebam, o meu x ele está tendendo a zero, tá? Então, quanto mais próximo de zero eu tô, observem, o meu valor está cada vez ficando maior, cada vez aumentando e está crescendo lá direto, tá? Pela direita a mesma coisa, cada vez mais próximo de zero que eu tô, tá? Cada vez mais próximo é um valor maior e maior e maior, tá? E observem que esses desenhos, tá? O gráfico dessa função, ele jamais toca no eixo y. Ô Gabriel, por que não toca no eixo y? Vamos lá, observar a função, tá? 1 sobre x ao quadrado, se eu igualo
Se eu jogo x como zero, o que acontece? Indeterminação, vai dar 1 sobre 0 ao quadrado, tá? Então a gente não pode aqui ter essa função, ela não toca o eixo y, ok? Então ela não vai tocar o eixo y aqui. Agora, para ficar um pouco mais claro, Gabriel, o gráfico fica um pouco mais complicado de entender, esses pontinhos aqui, não tem problema. Vamos jogar aqui, ó, que a gente tem a função 1 sobre x ao quadrado, tá? Fizemos poucos valores aqui, os valores mais próximos assim de zero, tal. Vocês podem aprofundar esses números, tá? Não tem problema nenhum. Pô, percebam o seguinte, ali, tá? Quanto mais eu vou aumentando a casa decimal aqui desse número, tá? Vocês podem ver aqui, eu comecei com 0,1, tá? 0,1 me retorna um valor de 100 para nossa função 1 sobre x ao quadrado, tá? 0,01 me retorna um valor 10.000. 0,001 me retorna um valor de 1 milhão. Ou seja, se eu continuo adicionando zeros aqui, essa função ela vai aumentando de uma proporção gigantesca, tá? Então, por isso a gente vai dizer que essa função ela está tendendo ao infinito, ok? E uma observaçãozinha que eu gosto de deixar para vocês é: não imaginem, tá, o infinito, o símbolo do infinito como um número, tá? O infinito ele busca mostrar, tá, que o limite da função que você está observando ela assume valores tão altos quanto a gente possa querer, ok? Quanto a gente vai observando no gráfico. Então, quanto mais próximo de zero a gente colocar essa função nesse exemplo, tá? Quanto mais próximo de zero a gente colocar ali, maior vai ser o nosso valor, tá? Então, o infinito ele vem para representar que essa função ela tem um limite gigantesco. Quanto mais você se aproxima do valor observado com x na sua tendência, ok? Essa é uma aula um pouco mais teórica, tá? A gente fez uma aplicaçãozinha bem simples. Mais para frente, como eu disse, depois que eu ensinar a parte de limites no infinito, a gente vai estar vendo aí uma aula só com exercícios resolvidos, tá? Uma parte bem prática mesmo. Então espero que todo mundo tenha curtido a aula aí, bem mais curtinha, tal. Isso. Tirem print, tá? Dessa tabela aqui, ela é uma tabela super importante, tá? Uma tabela super importante para vocês saberem quando é indeterminação, quando não é. Beleza, gente? Então, valeu e até a próxima.